Muito bem, sejam muito bem-vindos à nossa lição de número 2, nesse segundo trimestre de 2026. E hoje nós iremos estudar a fé de Abrão nas promessas de Deus. O texto disse: E apareceu o Senhor a Abrão e disse: A tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. Gênesis capítulo 12, versículo 7. Essa lição, com a graça de Deus, será ministrada aí no dia 12 de abril de 2026 nas congregações segundo o currículo, da Escola Bíblica Dominical, seguido pela CPAD. Muito bem. Nós temos aqui o contexto da lição, a data em que ela será ministrada, o textuário, a palavra-chave que é promessa, tá? Essa aí é a palavra-chave. Então, se você que é professor que está assistindo essa pré-aula, você puder pesquisar sobre promessas, sobre as promessas de Deus a Abrão, quando e como essas promessas se cumpriram, será muito proveitoso para a sua aula, tá bom? A verdade prática, quando Deus faz uma promessa incondicional, Ele a cumpre plenamente. Incondicional, ou seja, para essa promessa se cumprir, ela não está condicionada a absolutamente nada, né? Não é como se Deus dissesse: olha, se tu fizeres isto aqui, eu vou te fazer isso, tá? Não, a promessa, ela é incondicional. Essa aqui que nós estamos estudando, a promessa feita a Abrão. Então, se ela é incondicional, ou seja, ela não depende de nenhum tipo de condição especial para ela se cumprir, Deus cumpre essa promessa integralmente, tá? Plenamente. Aqui nós temos o texto bíblico que irá nortear toda essa segunda lição, que é Gênesis capítulo 13, versículos 7 até o versículo de número 18, onde fala da separação ali de Abrão e Ló, e também a promessa do Senhor a Abrão, a terra de Canaã. Tá? Muito bem. O nosso primeiro subponto desta nossa lição é Abrão volta do Egito para Canaã. Na lição anterior, nós paramos com Abrão descendo para o Egito por causa da fome que estava assolando, a terra ali de Canaã. Então agora nós veremos que Abrão volta do Egito para Canaã, para a terra prometida. O primeiro subponto desta lição, ela vai tratar sobre a contenda entre os pastores de Ló e Abrão. Devido à grande riqueza de Abrão e Ló, a terra não comportava os dois clãs. Eles cresceram muito, Deus os abençoou, eles eram muito ricos e a terra ali ela não conseguia comportar dois grandes rebanhos. Não tinha como os dois rebanhos eles ficarem ali juntos na terra, porque um dos dois iria padecer. Então, ou começou a haver contenda entre os pastores de Abrão e os pastores de Ló. Deus, ele já havia alertado Abrão que deveria sair da sua terra e de sua parentela. Deus já havia alertado o patriarca sobre essa questão, tá? Deus já havia alertado ele. Longe dos conhecidos, a fé de Abrão ela seria lapidada. Ou seja, aqui nós temos uma explicação, tá, do comentarista desta lição, ele dizendo porque o Senhor Deus, é o que ele dá a entender aqui, porque que o Senhor Deus pediu para Abrão deixar a sua parentela. O que ele diz aqui é que Abrão, ele deixou a sua parentela, mandado por Deus, ou Deus mandou que ele deixasse a sua parentela,
porque longe dos conhecidos, Deus iria lapidar a fé de Abrão. Ele precisaria confiar totalmente em Deus. Não havia nenhuma pessoa conhecida, né, que ele poderia assim confiar, como sua família, como seus parentes. Ele teria que confiar unicamente em Deus. Bem, no segundo subponto será abordada a questão da separação entre Abrão e Ló, né, que é o tema geral desse primeiro ponto. É a volta de Abrão para Canaã e a separação de Abrão e de seu sobrinho. Aí o segundo subponto, ele vai tratar especificamente sobre a separação de Abrão e Ló. Abrão propôs uma solução generosa para acabar com essa contenda, né? Abrão fez isso porque Abrão ele não queria que houvesse, né, ali mágoas, contendas entre ele e o seu sobrinho Ló, né? Então ele propôs uma solução para seu sobrinho. Inclusive, no texto de Gênesis, capítulo de número 13, versículo de número 8 e 9, Abrão diz a Ló o seguinte: não haja contenda entre mim e você, entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Então Abrão, ele faz uma proposta. Acaso não está diante de você toda a terra? Peço que você se aparte de mim. Se tu fores para a direita, eu irei para a esquerda. E se tu fores para a esquerda, eu irei para a direita. Ou seja, Abrão, ele quis que Ló escolhesse primeiro. Ele preferiu manter a comunhão, a insistir em seus direitos. Ou seja, para Abrão era mais importante ele manter a sua comunhão com o seu sobrinho, né? Ele confiava que Deus cuidaria de sua porção. Agir de modo pacífico não é fraqueza, tá? Agir de modo pacífico é agir de acordo com princípios das Escrituras. Agir de modo pacífico é caráter alicerçado em Deus, o Senhor. As Escrituras, né, elas mostram que um dos aspectos do fruto do Espírito Santo é a paz. Nós somos da paz. Nós servimos o príncipe da paz. Tá? Nós estamos aqui para sermos pacificadores. As Escrituras dizem que é para nós seguirmos a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. A Bíblia diz que quando estivermos em nós mesmos e for possível, é para nós procurarmos ter paz com todas as pessoas. Tá bom? Então aqui Abrão estava agindo, mesmo sem ter a revelação ainda, logicamente, viveu milhares de anos antes, né, do Novo Testamento, tá? Então ele não tinha essa revelação que nós temos hoje no Novo Testamento, mas mesmo sem ter essa revelação, ele agindo de modo pacífico, ele estava agindo de acordo com princípios revelados nas Escrituras, de acordo com princípios que Deus deixou para os seus servos. Bem, agora é as escolhas de cada um. Ló não buscou a direção de Deus. E esse aqui foi o grande erro de Ló. Ló não buscou a direção de Deus, não orou, né? Não pediu ali um direcionamento para Deus, para saber para onde ele deveria ir. Quando isso acontece, quando não se tem uma direção de Deus, quando não se tem ali um direcionamento da parte do Senhor, o que resta é escolher pela aparência, que foi o que Ló fez. Ele escolheu pela aparência a fértil campina do Jordão, perto da perversa Sodoma. Foi esse lugar que ele escolheu para ir. Um lugar bonito, um lugar fértil, mas
extremamente pecaminoso. Abraão preferiu a terra prometida por Deus. Abraão preferiu ficar no lugar que Deus prometeu para ele. Aí, o resultado que nós temos é: escolhas sem orientação divina quase sempre resultam nas piores consequências. Então, escolha sem orientação de Deus sempre vai resultar nas piores consequências. Nós somos livres para fazermos escolhas, mas nós somos reféns das consequências dessas escolhas. Bem, a nossa sinopse do primeiro ponto, a nossa primeira sinopse é a escolha certa. Abraão retornou do Egito para Canaã crendo na promessa de Deus. No Egito, Abraão já havia experimentado a bondade de Deus, a fidelidade de Deus. Então ele volta, isso fortaleceu a sua fé, e ele volta crendo na promessa de Deus. E aqui nós temos um quadro comparativo, né? As escolhas de Abrão e Ló. Ló, escolha pelas aparências, escolheu pela beleza da terra, não consultou a vontade de Deus, não honrou o chefe do clã ao escolher primeiro. Ele deveria ter devolvido para Abrão e dizer: não, o Senhor que é o chefe do clã, o Senhor é o cabeça, né? O Senhor é o principal aqui, então o Senhor deve escolher primeiro. Não, mas ele não fez essa honra, ele não honrou dessa forma, ele escolheu primeiro. Armou as suas tendas até Sodoma, cidade de grandes pecadores, e o resultado foi que ele foi capturado. Logo no capítulo seguinte, né? Abrão, ele cedeu a escolha ao sobrinho com generosidade, confiou que Deus cuidaria de sua porção, habitou na terra de Canaã, a prometida. Deus confirmou as promessas após a separação entre ele e Ló. Deus confirma a promessa a Abrão e o resultado foi bênção e nome engrandecido por Deus, porque ele escolheu pela fé, não pelas aparências. Bem, nosso segundo ponto fala sobre as consequências das escolhas. Quais foram os resultados da escolha de Abrão? Deus aprovou a escolha de Abrão. Ele estava na direção certa. Ele decidiu permanecer, ele decidiu ir para onde Deus prometeu para ele, né? O Senhor orientou-o sobre o futuro daquela terra. Toda a terra que os seus olhos alcançassem seria sua herança. Em breve, Abrão colheria os frutos da sua escolha. Então, escolher corretamente é escolher estando pautado na direção de Deus. Quando nós fazemos escolhas debaixo da direção de Deus, debaixo do direcionamento de Deus, meus irmãos, nós veremos resultados positivos. Agora, quando nós escolhemos pela nossa própria capacidade, né, de julgar o que é certo, aquilo que é errado, de julgar aquilo que é bom, aquilo que é errado, quando nós julgamos assim só pela questão imediata, só pelos resultados imediatos, sem levar em consideração a vontade de Deus, os princípios da palavra de Deus, isso irá acarretar para a gente grandes prejuízos. Então, o mais certo a se fazer é nós confiarmos em Deus, buscar a direção de Deus e tomarmos decisão debaixo de uma direção de Deus para a nossa vida. Os resultados da escolha de Ló. Tempos depois, a terra que Ló escolhera foi invadida por 4 reis. E ele foi levado cativo com a sua família. Veja que situação horrorosa estava Ló agora. Que situação difícil, que situação problemática. Ló, ele estava agora envolvido. Sua escolha não teve a direção de Deus.
Ele escolheu o que havia semeado, né? Conforme diz a palavra de Deus. Ele colhe aquilo que ele semeou, né? Teve uma escolha ruim, não teve uma escolha boa, uma escolha fora do direcionamento de Deus. E agora ele estava colhendo os frutos das suas escolhas. Nossas escolhas são opcionais. Você é livre para escolher o que você quiser. Você é livre para buscar ou não a direção de Deus nas suas escolhas. Você pode escolher aquilo que agradar os teus olhos, aquilo que satisfaça o teu coração. Porém, as consequências são inevitáveis. As consequências das nossas escolhas são inevitáveis. Você é livre para você escolher, mas tenha certeza de que as consequências, elas virão. Qual foi a nobre atitude de Abraão para com Ló? Ao saber da captura do sobrinho, Abrão saiu com todos os seus homens em defesa de Ló, os famosos 318, não é? Abrão, ele não abandona o seu sobrinho Ló, né, no momento de dificuldade. Não havia, veja só, ressentimento por parte de Abrão. O pai da fé confiava em Deus e sabia o momento certo de agir, porque estava na direção de Deus. Quem está na direção de Deus, meu irmão, quem está em comunhão com Deus, quem está sempre ali seguindo as orientações de Deus, ele sabe o momento certo de agir, né? Nós precisamos orar, confiar e agir na hora certa. Qual é a hora certa para agir? Deus, ele nos dará direcionamento e nós saberemos o momento certo de agir, tá bom? Então que nós possamos buscar direcionamento de Deus para as nossas escolhas, para que nós tenhamos aí bons benefícios através das boas escolhas que nós tomamos e que o nome do Senhor seja glorificado. Seja glorificado, adorado e exaltado. Aqui nós temos os altares erguidos por Abrão. Nós temos aqui 4 altares erguidos por Abrão. Primeiro, Siquém, né, que significa ombro. Foi o primeiro altar, erguido em gratidão pelas bênçãos e promessas recebidas. Deus aparece a Abrão e prometeu dar aquela terra à sua descendência, cidade de refúgio. O segundo altar é o Betel, que significa casa de Deus. Abrão invocou o nome do Senhor. Não era só homem de fé, ele era um adorador por excelência. Hoje, congregar é dever de todo crente fiel. E aí nós temos o texto que os desigrejados não gostam muito, né? Que é Hebreus 10, 25. Mas congregar é um dever de todo crente. Adorar a Deus em comunidade, juntamente ali com os demais irmãos. Tem até ali um sentido escatológico, né? Anuncia ali que um dia a igreja de todo o tempo, todas as pessoas salvas pelo Senhor Jesus adorarão ao Pai em espírito e em verdade na presença de Deus no céu. Então tem esse aspecto escatológico aí da reunião congregacional. É importantíssimo o crente sempre estar se congregando juntamente com os demais irmãos. Então Abrão, ele não era somente um homem de fé. Abrão, ele era um adorador por excelência, tá? O terceiro altar que Abrão ergueu, né, foi em Hebrom, que significa união. Interessante. Abrão foi para Hebrom após a separação de Ló. Nos lembra que em nossa jornada devemos viver em união, que Hebrom significa união.
precisamos permanecer no amor fraternal. Por mais que Abrão e Ló tivessem se separado fisicamente, geograficamente, estivessem em lugares separados, Abrão continuava amando Ló, tinha uma consideração ainda muito grande por Ló. Tanto é que quando Ló se viu em aperto, Abrão foi socorrê-lo, tá? O quarto é Moriá, que significa temor de Deus. O altar que mais lhe custou. Foi onde ele deveria oferecer Isaque em sacrifício. Ali é uma prova de fé de Abrão. Uma prova real de fé e de obediência. Abraão declarou: Deus proverá para si um cordeiro, e Deus proveu. Não somente ali no Monte Moriá, mas também no Monte Calvário, né? Lá onde o nosso Senhor foi entregue como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sobre isso, o Senhor Jesus disse que Abraão viu o seu dia e se alegrou muitíssimo. Bendito seja Deus por isso. Bem, a sinopse do terceiro ponto é que Abraão, em um gesto de fé e adoração, ergueu altares ao Senhor. Nós também, pela graça de Deus, tenho um livro inscrito, link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, vou deixar, tá bom? Chamado Jesus em Minha Casa. Eu falo nesse livro que a nossa casa deve ser um altar de adoração ao Senhor. Que o Senhor deve estar ali na nossa casa não somente como um visitante, mas como o centro da nossa casa, o centro do nosso lar. Tudo deve girar em torno do Senhor, tudo deve ser para a glória do Senhor. Então Abrão, em um gesto de fé e de adoração, ele ergueu altares. Então que nós também possamos não somente erguer, né, um altar de adoração, de louvor a Deus, não um altar físico, né, mas que nós possamos erguer altares espirituais em nossa casa, que nós possamos erguer altares em nossa família, que a nossa própria vida seja um altar de adoração ao Senhor nosso Deus. Concluindo essa nossa pré-aula, como homem de fé, Abrão tinha um relacionamento com Deus. Em cada fase da sua jornada, boa ou difícil, nós vimos que teve momentos bons e teve momentos também difíceis na caminhada de Abrão. Ele sempre construía um altar de adoração ao Senhor. Abrão nos ensina a respeito da fé genuína e da adoração verdadeira, que assim como ele, venhamos erguer altares ao nosso Pai em gratidão e adoração por tudo que ele é e que ele tem feito por nós. Verdade prática: quando Deus faz uma promessa incondicional, ele a cumpre plenamente, né? Então fechamos aqui com a revisão do nosso conteúdo. Qual o motivo que levou Ló e Abrão se separarem? A riqueza de ambos fazia com que a terra não comportasse os dois clãs. Os pastores brigavam por causa das pastagens. Como agiu Abrão diante da contenda dos pastores? Abrão agiu como um pacificador. Ele cedeu a escolha a Ló com generosidade. O que demonstra agir de maneira pacífica não é fraqueza ou covardia, mas é o caráter de quem tem fé alicerçada em Deus. O que Abrão fez ao saber que Ló havia sido capturado? Saiu com todos os seus empregados em defesa de Ló, libertando-o da mão dos seus inimigos. Qual o nome da cidade onde Abrão ergueu primeiro o altar? Siquém, que significa ombro. Era uma das cidades refúgio. Então, está aí a nossa pré-aula, tá? Está aí a nossa pré-aula. E nós temos aqui também a leitura diária da semana, os hinos sugeridos também para essa aula, e que nós possamos ter uma ótima aula no domingo e que esta pré-aula possa lhe ajudar nesse propósito. Então, meus queridos irmãos, se inscreva aqui no canal, tá bom? Para você continuar recebendo conteúdos como esse, e até a nossa próxima pré-aula, permitindo Deus, o nosso Senhor.